Estamos de volta e a gente vai conhecer agora as propostas do novo diretor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, que acaba de ser eleito, o professor Jair Lopes Júnior. Professor Jair, é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. Boa noite, Larissa. Eu quem agradeço pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. O professor Jair venceu junto com a professora Vera Lúcia Capellini, que foi eleita vice, pela chapa FC em Equilíbrio, Gestão Eficaz, Humanizadora e participativa. Como o próprio nome já diz, né, professor, fala em gestão eficaz, em equilíbrio, garantir a continuidade das ações em meio a essa dificuldade financeira é o principal desafio? Certamente, Larissa. Nós tivemos a oportunidade durante a campanha de conhecer um pouco mais de perto a realidade, principalmente as demandas, as expectativas da comunidade universitária da UFC. E hoje nós temos um desafio muito grande pela frente, que é compatibilizar uma transição que a Unesp vive em termos de quadro funcional, docentes se aposentando, docentes chegando, servidores se aposentando e servidores novos chegando. É uma transição também de administração central. Então, nós vamos precisar, sim, de uma certa agilidade, mas também de um certo preparo para compatibilizar as demandas internas da unidade, que são muitas, com a política, né, de gestão central da reitoria. Né? Teremos que ter esse canal em constante sintonia. E durante a campanha vocês enfatizaram bastante a preocupação com uma gestão democrática, participativa. Como que deve se dar esse diálogo, essa proximidade com professores e funcionários no dia a dia, na prática? Como o reitor já teve a oportunidade várias vezes de mencionar, nós estamos numa instituição colegiada, né? Então, vivemos uma democracia representativa, então todos os órgãos dentro da universidade, ele tem as suas representações. O que nós pretendemos fazer, assim, de uma maneira muito imediata, é o que a gente chama, né, o que até em observância é uma diretriz da reitoria, o chamado diagnóstico estratégico. Então, nós vamos nos preocupar em acionar todas as comissões assessoras, todas as diretorias da Faculdade de Ciências, para a promoção de um diagnóstico situacional muito claro, em que todos tenham uma magnitude de participação, de representação, para a explicitação de demandas. É muito importante que a gente tenha um respeito para a preservação daquilo que vem dando certo. Nós tivemos vários contatos com os diferentes segmentos da comunidade para a manutenção de algumas políticas que estão dando certo, mas também para a revisão de algumas que não estão a contento. Então, a ideia principal é tentar desburocratizar as comissões que assessoram a congregação, que é a administração, a de ensino, a de pesquisa e a de extensão, para, de uma maneira muito ágil, levantar as demandas, dimensionar o potencial que nós temos para o atendimento imediato dessas demandas, e isso sempre com a participação dos servidores e dos estudantes. Professor, falando de algumas áreas especificamente, em relação à graduação, por exemplo. A UFC tem 10 cursos e de áreas muito diversas, né? Desde as licenciaturas, meteorologia, psicologia. E qual seria a prioridade em relação à graduação hoje na UFC? Nós temos o privilégio de estar numa unidade com, como você bem mencionou, Larissa, com uma diversidade muito grande, tanto em termos de entrada quanto em termos quantitativos. Nós temos praticamente 3.000 alunos, são 2.400 de graduação e quase 500 de pós-graduação só dentro da UFC. Na graduação, nós temos duas demandas muito fortes. A primeira é a consolidação dos cursos. Passamos por um momento muito sério de reposição de quadro de docentes, ou seja, precisamos com muita urgência atender as demandas que os departamentos apresentam, até para consolidar o que nós já temos presentes. E outra demanda muito séria diz respeito à vulnerabilidade e à evasão. Né? A Unesp enfrenta hoje, em particular, na Faculdade de Ciências, cursos com taxas de evasão muito acima do aceitável. São os de licenciatura, principalmente? Principalmente os de licenciatura, que têm uma taxa maior de evasão, e os bacharelados têm uma taxa maior de retenção. Então, nós temos dentro do campus a comissão local do CENEP, né, que é uma unidade complementar da reitoria, que vai nos ajudar muito, junto com a comissão de ensino, com ações bem pontuais para a tentativa de reversão desse quadro. Né? Dentro da perspectiva do ensino, nós temos programas de pós-graduação com elevado nível dentro da unidade, com uma vocação para ensino. Né? Então, nós tentaremos aí ações transversais no sentido de aproximar mais um potencial instalado que nós temos, uma qualificação para auxiliar nos problemas de evasão.
Com relação à vulnerabilidade, eu tenho o privilégio de ter a Vera, né, a Verinha, como vice-diretora, e com uma experiência muito grande na área de vulnerabilidade, com contato com a COP, né, que é a comissão que hoje lida diretamente com o problema de vulnerabilidade, que é também uma questão delicada, né, manter o aluno em condições adequadas para o estudo. Como é de conhecimento geral, provavelmente em 2018 a Unesp vai atingir os 50% de cotistas. E isso traz para a universidade alunos com perfil socioeconômico um pouco diferente e demanda da universidade o oferecimento de questões que permitam a esse aluno, em termos de moradia, alimentação, bolsas, conciliar sua permanência com um bom desempenho acadêmico. O professor já citou a pós-graduação como uma forma de auxiliar na manutenção desses alunos no curso. Hoje são 8 cursos de pós-graduação e nessa área a prioridade é consolidar os cursos que já existem, é o momento de expandir. O pró-reitor, o professor João Lima, esteve recentemente com vocês aqui e ele deixou muito clara a perspectiva hoje da pró-reitoria de pós-graduação, que diferentemente de um momento anterior em que a prioridade era a expansão, a Unesp tem números bastante salientes de cursos oferecidos. O professor João Lima disse que agora a prioridade seria investir na qualificação dos programas que já estão. A Unesp, mais particularmente a Faculdade de Ciências, hospeda, entre aspas, 3 programas de excelência, nível 6 da CAPES. Isso dá para a gente uma condição muito boa, porque nós passamos a entrar numa faixa de financiamento da CAPES, que são os PROEX, os programas de excelência, mas para que isso seja mantido, a gente precisa de condições de infraestrutura, de subquadro de serviço técnico acadêmico, que dê conta das demandas desses programas. Então a ideia é, na medida do possível, ampliar as condições de qualidade dos programas que já estão em nível 6, ou seja, manter esse nível 6, mas também prospectar, ou seja, investir nos programas de nível 4, nota 4, para que eles possam também pleitear condições melhores de funcionamento. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação e boa sorte na sua gestão. Muito obrigado, Alice. Eu quem agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. Para rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Um bom fim de noite para você. Tchau!